Sejam bem-vindos ao programa Universidade Aberta, diretamente dos estúdios da TV Uniara, aqui na Universidade de Araraquara, Uniara, hoje recebendo o Paulo Cardoso, ele que é coordenador do setor de eventos aqui da instituição, para falar sobre a tradicional FEC, a Feira dos Cursos da Uniara, chegando na sua 17ª edição. 17ª edição, parece que foi ontem que a gente conversava sobre a 16ª, que foi um sucesso, e já as vias de fato da próxima edição da FEC acontecendo no final desse mês. Seja bem-vindo, Paulo. Queria que você falasse sobre os preparativos de mais uma edição da feira. Lucas, um prazer de novo estar aqui com você, falando sobre esse projeto que é um projeto tradicional da instituição, mas é sobretudo um projeto que tem um apelo para a sociedade, sobretudo para o aluno do ensino médio, muito decisivo, já que a gente auxilia muito por depoimentos dos próprios alunos, dos próprios visitantes, a gente auxilia muito na tomada de decisão, um momento tão importante para a carreira desses alunos. A única coisa ruim da gente chegar à 17ª edição da feira é que quando você percebe que você está no projeto desde a primeira edição, significa que você está ficando muito velho, então esse é o sentimento que eu tenho. Mas, brincadeiras à parte, é um projeto muito importante da instituição. E essa nova, quer dizer, a 17ª edição, mas é uma novidade para nós, já que é a primeira edição na condição de Universidade de Araraquara. Nós estamos muito felizes por essa mudança, nós estamos muito felizes por essa responsabilidade que a gente também assume agora como Universidade de Araraquara. Pois é, que boa novidade, né? E a FEC nunca é igual. Para quem pensa, enfim, ela tem a FEC mais um ano, ela sempre tem essa questão de estar mudando, novidade. Além dessa questão da Uniara como universidade, você poderia apontar algumas novidades para a FEC esse ano? Olha, como de costume, os coordenadores, os alunos, os responsáveis pelas atividades da feira guardam tudo muito em segredo, para realmente o curso demonstrar aquilo que eles fazem e tudo mais e tal. E aí é muito interessante, porque a gente fica com essa expectativa também da abertura da feira, e isso tudo é muito legal e tal. Agora, as novidades que a gente vai ter para esse ano, e aí você disse muito bem, quer dizer, aquele que teve conosco no ano anterior, que teve conosco 3 anos antes, que teve conosco há 5 anos, fala, poxa, mas a feira sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa nova, sempre tem cursos novos, sempre tem propostas novas, os alunos, os professores responsáveis sempre são muito dedicados, muito empenhados em trazer as novidades, porque a dinâmica das profissões vai mudando, Lucas? A cada ano que passa, sobretudo por causa da informação e por causa da informática e por causa da tecnologia da informação, as coisas vão mudando, elas vão se modernizando, elas vão mudando de características, então mesmo aqueles cursos mais tradicionais sempre tem alguma novidade para mostrar para nós. Em relação à organização geral, a gente está sempre contando cada vez mais com a parceria do poder público, para a gente poder receber as pessoas de maneira mais segura, de maneira mais tranquila e mais transparente possível, causando, na medida do possível, menos impacto na região, já que é uma modificação grande que a gente tem em relação à rotina dos acontecimentos, o que acontece na feira muda bastante o entorno da instituição, mas todos compreendem que é por um grande motivo, um motivo muito importante, e tem esse apelo social também de prestar uma informação mais detalhada sobre cada curso que a gente oferece aqui para os nossos visitantes. Pois é, agora falando de uma maneira bem generalista, o nosso país passa por um momento muito difícil, isso já tem um tempinho e acabou se agravando recentemente. Como que você vê nessa questão também a importância de uma feira de cursos poder estar apresentando não só a questão do mercado de trabalho também, mas enfim, a questão de preparar esse cidadão para fazer para ter uma profissão, enfim, para também fazer um futuro melhor no nosso país, Lucas, a gente tem algumas demonstrações assim, que são muito interessantes. Olha, a gente luta muito e quer muito e deseja muito que o nosso país
volte a decolar, volte a ter aquele céu de brigadeiro que nós tivemos entre 2003 e 2013. E a gente quer, passando pela aquela crise de 2008, até com certa, não foi com tranquilidade, mas foi com mais habilidade, digamos assim, e de fato, segundo semestre de 2013, o ano da eleição presidencial em 2014 e 2015 foram anos muito duros, e a gente está vivendo o rescaldo disso ainda, só que eu acho que nós já tomamos a água de canequinha. Eu acho que já foi pior. Acho que agora, se as coisas caminharem bem, se o Congresso votar o que tem que votar e se encaminhar o que precisa encaminhar, eu acho que a gente vai começar a decolar. E como o país é um país muito rico, é um país muito cheio de oportunidades e com um povo muito interessante e muito ávido a mudanças rápidas, eu penso que já no ano que vem a gente vai ter boas novidades para o país. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo mais político e mais econômico e tal? Porque a única certeza que as famílias têm, mesmo aquelas que estão passando muita dificuldade com desemprego, etc., são quase 14 milhões de desempregados no país, e passam isso para os seus jovens, e o jovem tem esse discernimento também, é que a única coisa que pode tirá-lo dessa situação o mais rápido possível é a preparação. Não é? O que pode tirá-lo dessa condição da massa que está mais complicada, mais desesperada, é quanto mais preparação ele tiver, quanto mais conhecimento ele tiver, quanto mais cursos ele fizer, mais possibilidades a vida vai apresentar para ele. É isso também que a gente demonstra na feira. Quer dizer, se todas as coisas estão muito complicadas, ele vai ter que cortar uma coisa, ele vai precisar cortar outra coisa, como todos nós fizemos, né? Mas ele sabe que o que pode fazer diferença na vida dele é exatamente qual curso que ele vai fazer, qual instituição ele vai escolher. Isso é muito importante. 2018 nós vamos fazer 50 anos de curso superior, quer dizer, nós não começamos ontem, não tem nenhum aventureiro aqui. Então a gente tem uma responsabilidade, você conhece muito bem e o telespectador também conhece os nossos projetos de extensão, quer dizer, isso é uma coisa que socialmente tem uma importância gigantesca para o bem-estar da população. E quando o visitante vem e fala assim, o que eu posso fazer para combater essa crise? Ele só vai identificar qual é o curso que ele melhor se adapta e daí para frente ele vai fazer o sacrifício, ele vai cursar com a gente. A escola faz um grande programa de incentivos interno aqui com o nosso programa de bolsas, o Unibolsa. Então, a gente é um esforço conjunto, né, entre o visitante, o aluno do ensino médio, o aluno do cursinho, que sabe que precisa se preparar, e a instituição que tem a sua responsabilidade social e que tem a sua, na possibilidade, um oferecimento para esse estudante do ensino médio fazer um curso de qualidade com preços que são honestos, com preços que são justos. Eu acho que esse esforço conjunto vai tirar o país da crise e vai fazer com que esse aluno do ensino médio, essa pessoa que tem vontade de cursar o terceiro grau, de estar no curso superior, vai fazer com que ele, de fato, esteja melhor preparado e decore nessa crise que eu tenho a impressão que está começando a passar. Isso é muito importante que você disse, porque a gente sabe, não tem como esconder, que o governo, ele amarrou a síntese, enfim, com essa questão econômica, e aí fica aquela dúvida da universidade privada, mas a Uniara sempre teve programas de bolsas, enfim, esse não é um problema para a instituição, né, Paulo? Não é um problema, o nosso pessoal dos programas de incentivo, né, Unibolsa, e o próprio FIES, que está voltando aos poucos a ter a sua participação importante. Ele teve uma grande expansão até 2012, 2013, depois as coisas foram sendo enxutas, como tudo no país, né? E agora eu penso que, passado esse momento mais agudo, a gente tem uma revitalização do programa e aí assim com mais critérios sendo distribuído e tal. Eu tenho certeza que aquele nosso aluno, né, ou aquele que ainda não é nosso aluno, o candidato que vem nos visitar e tem a identificação de um curso que ele quer fazer conosco, que são mais de 30 cursos de graduação, eu tenho certeza absoluta que ele tem possibilidade de, observando as alternativas que a gente tem, de descontos, de mensalidade, mas mais do que isso, de qualidade nos cursos, eu tenho certeza que ele não vai deixar de estudar com a gente pelo problema financeiro. Paulo, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua aqui no programa Universidade Aberta falando um pouco mais sobre a FEC, a Feira dos Cursos da Uniara.
ou passar um dado importante para você. Não, tô falando de outro dado, algo que pode mudar sua carreira profissional. Você sabia que os profissionais que vão além da graduação têm os melhores salários do mercado de trabalho? E que o ensino à distância cresce cada vez mais acompanhando os avanços das tecnologias que aumentaram a qualidade desses cursos? A Uniara é uma instituição que tem tradição de quase meio século em formar grandes profissionais. São mais de 300 cursos de pós-graduação presencial e à distância, com qualidade para ampliar seus horizontes. Invista mais em você. Faça pós-graduação na Uniara. Qualidade que te leva além. Eu quis amar, mas tive medo. Uniara FM. Voltamos aqui no programa Universidade Aberta falando sobre a FEC, a Feira dos Cursos da Uniara, que acontece no final desse mês, nos dias 25 e 26 de agosto, nas unidades aqui da Universidade de Araraquara, a Uniara. E eu estou recebendo o Paulo Cardoso, ele que é coordenador do setor de eventos, e para ele a FEC já começou lá atrás, há mais de 17 anos. E para fazer essa edição aqui, a gente sabe o empenho que não só o seu setor, mas todo mundo aqui da universidade muito empenhado. E no começo do programa você falava sobre a necessidade desse aluno, desse estudante, estar preparado, de querer fazer o diferente, de querer mudar, e às vezes ele não sabe por onde começar, qual curso que ele vai seguir. E eu queria que você falasse também sobre essa oportunidade que ele tem de vir aqui conversar com os professores, de ter essa orientação mesmo para qual caminho que ele pode seguir. Olha, Lucas, o que a gente observa, e aí o Centro de Orientação Profissional, lá através da professora Lina e as suas colaboradoras, desempenha com bastante propriedade e com bastante competência isso, as pesquisas que a gente faz durante a feira. Aí o que ela traz de informação para nós, o que o Centro de Orientação Profissional traz para nós, Centro de Orientação Profissional, esse que é o idealizador da feira no formato que ela tem hoje, desde o ano 2000, ele traz para nós o seguinte: o aluno do ensino médio, lá 15, 16, 17 anos, de modo geral, ele tem uma informação e ele tem uma inclinação para uma área. Então, às vezes ele tem uma inclinação pela área do direito, pela área jurídica, às vezes ele tem uma inclinação pela área das ciências da administração e da tecnologia, as engenharias, etc. e tal, economia. Às vezes não, ele tem uma inclinação para a área da saúde, então aí fisioterapia, medicina, odonto, farmácia, biologia, etc. e tal, a gama de cursos que a gente tem aqui. E ele também pode ter uma inclinação, por exemplo, para ciências humanas e sociais. Então aí tem jornalismo, a arquitetura, publicidade, pedagogia, etc. e tal. Então são tantos outros cursos. São as 4 grandes áreas que nós temos na instituição. Quer dizer, ele, visitante, de acordo com essa inclinação que ele tem já da sua vida familiar, ou já da sua vida, às vezes até da sua experiência como aprendiz legal, enfim, do seu histórico de vida, ele vem e já começa a se programar para visitar as nossas salas de aula, que são transformadas em estandes para esses 2 dias de evento. E aí ele já começa a visitar por aquele que ele tem mais afinidade. Mas é uma coisa engraçada, não incomum o aluno achar, né, o visitante achar que ele tem uma inclinação, por exemplo, para a área da saúde. A hora que ele chega, por exemplo, na visitação do laboratório de anatomia, que é um grande barato, né, que chama muita atenção, ele fala: acho que não é bem isso que eu quero fazer, eu imaginava que fosse outra coisa e tal. Esse é o grande diferencial da FEC. Tem essa opção. Ele tem essa alternativa de, ao invés de conhecer o curso por intermédio de uma palestra simplesmente, ele pode ter uma palestra em algum lugar, até proporcionada pela própria Uniara na sua escola, mas ele chega aqui e vê a atividade na prática. Então ele vem no estúdio de TV, aqui onde nós estamos, e fala: nossa, esse universo é um universo que me interessa, eu não sabia que era desse jeito. Ele vai ao laboratório de anatomia e diz: olha, era exatamente isso que eu imaginava, é isso que eu quero fazer. Né? Ele vai para o estande de odontologia e vê um processo de transformação. As novidades agora, ciências contábeis, o curso de medicina veterinária, quer dizer, essas são novidades. Muitos se perguntavam no começo as novidades, né? Entre essa questão conceitual, tem os novos cursos. Então, todo semestre a gente tem uma novidade, todo ano a gente tem uma novidade em termos de novos cursos, em termos de demandas mercadológicas. Eu acho que o grande diferencial da FEC, eu não tenho dúvida que ano a ano ela vem se consolidando,
eu não tenho dúvida nenhuma que é esse visitante poder ter contato com a atividade prática do curso, né? E o segundo, ele pode conversar com aquele que já é aluno do curso, porque a FEC é muito especial também, Lucas, porque ela é o único momento na instituição em que a gente tem os nossos alunos, os nossos professores e os nossos funcionários empenhados em atender esses visitantes. São próximos, né? São próximos. E não é só na FEC, Paulo. A gente vê que a universidade ela tem essa característica. Ela tem essa característica, o ambiente universitário proporciona isso, mais do que isso, ele estimula isso. Então, eu acho que essa contribuição que a gente dá para esse visitante do ensino médio, e a gente fala do ensino médio porque é o aluno, é a maciça maioria que nos visita, são escolas de ensino médio e cursinho. Mas a gente tem um dado interessante também, trazido pelo nosso departamento de marketing, lá com o professor Henrique, com a Silvana, com a Fernanda e tal, que é muito interessante. Às vezes a FEC, ela exerce uma coisa chamada rescaldo de informação. Ele passa por aqui, por exemplo, né, nós temos muitos exemplos de alunos que estão conosco hoje e que passaram pela FEC 3, 4 anos atrás. Então, às vezes, ele não tem possibilidade, ou por uma questão de logística, ou por uma questão financeira, de fazer no próximo ano, mas aquilo fica introjetado na sua mente e quando ele tiver a oportunidade de fazer um curso, é pela FEC que ele opta, é pela Universidade de Araraquara que ele opta, por causa dessa passagem pela FEC. É muito interessante essa experiência. Eu queria que você destacasse rapidamente também, ano após ano, a gente percebe que cresce muito a participação dos pais junto aos alunos. Até que ponto isso também é muito bom para conhecer o curso também um pouco mais da instituição? Olha, é muito importante porque nós temos mais de 60% dos nossos alunos vindos de cidades da região, né, vindo de outras cidades. E é claro que o pai, a mãe, o tio, o padrinho, o avô, ele fica preocupado porque ele quer saber qual escola que meu filho vai estudar, qual universidade que ele vai cursar, como é que é essa cidade, qual o nível de violência que tem, qual o nível de proximidade que existe. Você falou da proximidade, professores, alunos, funcionários, e a FEC demonstra muito isso. Então, cada vez mais o que é que a gente... E toda a caravana que vem de outra escola, sobretudo de outra cidade, vem acompanhada de um professor responsável, que chega na sua cidade e fala para esse pai, para essa mãe, para esse responsável, qual o tratamento que nós damos aqui. Ele não tem dúvida, no próximo ano, quando a agenda está aberta para a vinda das escolas, esse familiar vem junto, porque, é claro, ele quer saber onde o seu filho vai estudar, qual a proximidade que o corpo diretivo da instituição tem do seu filho, qual a qualidade do curso que vai ser oferecido e, sobretudo, que condições especiais uma instituição tradicional como a nossa pode oferecer para esse aluno. A participação dos pais, dos familiares e dos professores que vêm acompanhando as caravanas é fundamental. A gente não abre mão de fazer uma grande recepção para toda a família aqui. Agora, até por uma questão de organização, Paulo, as escolas que... os responsáveis, enfim, que estão nos assistindo, que queiram participar da FEC, não só de Araraquara, mas também de toda a região, a gente sabe que muitas cidades mandam seus alunos para cá. Qual que é o procedimento, esse agendamento? Dá tempo ainda? Olha, dá tempo. O agendamento todo é feito por uma questão de organização, como você disse. Todo o agendamento de caravanas de escola que é feito para a FEC é feito por intermédio do departamento de marketing. Então é importante que o nosso telespectador que tem interesse em vir para cá faça contato com o departamento de marketing através do telefone 16 3301 7156, quero repetir, 16 3301 7156, e fale lá com a Fernanda ou com a Silvana, que elas vão agendar a vinda na FEC nos dias 25 e 26 de agosto. Pois é, Paulo, a Universidade Aberta chegando ao seu final, reforçando então mais uma vez o convite, a FEC, Feira dos Cursos da Uniara, nos dias 25 e 26 de agosto, durante o dia todo, a noite toda, e também com muita atração. Não é só curso também, tem muita atração, o evento cultural já virou uma marca, né? É uma característica nossa, né? Porque nós precisamos mostrar as coisas que a gente tem na instituição e os parceiros que a gente tem. Então, além da visitação aos cursos, e eu quero repetir, são mais de 30 cursos de graduação que a gente tem aqui sendo demonstrados com as suas atividades práticas, visitação a laboratórios e tal, tem as atividades artísticas, nós vamos ter banda, coral, orquestra, dança do ventre, sapateado,
mercado, enfim, atividades desenvolvidas na instituição e atividades parceiras né, de outras academias e outros parceiros que gostam de estar na FEC, de mostrar o seu trabalho e oferecer para a população visitante essa coisa tão diferente que é o que a gente chama de festa do conhecimento, né? Lembrando que a FEC acontece de 8h30 da manhã às 9h30 da noite e a entrada é gratuita. Bom lembrar. Paulo, a gente se encontra então pelos corredores da Uniara e principalmente na FEC também no final desse mês. Boa sorte na organização e boa sorte no evento também. Para nós, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar da FEC, dessa Feira dos Cursos da Uniara, que na verdade é uma festa do conhecimento. Estamos por aí, registrando, trabalhando e com muito prazer para receber cada um dos visitantes na FEC nessa 17ª edição da Feira dos Cursos da Uniara. Muito obrigado, Paulo. Essa foi a participação do Paulo Cardoso, coordenador do setor de eventos aqui da Universidade de Araraquara, Uniara, para falar um pouco mais sobre a FEC, a Feira dos Cursos da instituição. A gente se encontra na programação da TV Uniara.